Nós estamos falando de andar na nova vida. Andar no Espírito é andar na nova vida. E eu já inicio a minha mensagem assim. Nós nascemos de novo, e quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós temos costumes. Estamos acostumados a andar na carne. Todos nós. Todos nós estamos acostumados a viver e andar na carne. Porque nós estávamos assim, era o nosso dia a dia. Quando nós nascemos de novo, nós temos um aprendizado. E a palavra de Deus diz que a graça de Deus me ensina. Tito diz isso. Que é a graça de Deus que me ensina. A palavra de Deus diz o seguinte, diz assim, presta atenção. Que o Espírito de Deus, é Ele que conhece a mente de Deus. É o Espírito que sonda os nossos corações. E é o Espírito que conhece a mente de Deus. É o único que sabe da mente de Deus. É o Espírito Santo. Eu falei aqui semana passada que o Antigo Testamento diz, olha, os meus pensamentos são mais altos que os vossos. E as pessoas pregam isso dizendo, viu, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. A gente não, mas o Espírito que conhece a mente de Deus, ele habita em mim agora. O Espírito que conhece a mente de Deus habita em você agora. Habitando em nós agora, ele nos leva ao nível da mente de Deus. E nós temos agora a mente de Cristo. Aleluia. Amém. Se é para Jesus, irmão, faz direito. Então, a gente olha para a nossa vida e nós estamos num seminário onde nós sempre estamos, a maioria de nós sempre está entre as emoções e entre a fé. Entre a vida no Espírito e entre a sua vida emotiva. Por exemplo, aquela pessoa que ela é emocional, ela se ofende com a palavra. O que é espiritual, ela recebe a direção do Espírito. Recebe a direção do Espírito na palavra. Então, eu não venho da minha casa para ficar 1h e pouco aqui, para mim ser tratado nas emoções. A lei tratava da carne. O Espírito trata do interior do homem interior. E aí, quando nós viemos para a vida no Espírito, nós viemos para uma nova vida, onde a gente aprende. Eu recebo a vida de Deus, recebo o Espírito de Deus, agora eu vivo no Espírito. Mas andar no Espírito, diariamente andar no Espírito, eu aprendo. Eu aprendo com a graça de Deus. Por isso a palavra diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu aprendo a andar no Espírito. É importante andar no Espírito, é muito importante andar no Espírito, porque a palavra de Deus diz, olha, andem no Espírito e jamais satisfarão as vontades da carne, porque o pendor da carne dá para a morte, o do Espírito dá para a vida. É importante andar no Espírito. Se eu quiser vida, eu vou andar no Espírito. Então, quando nós vemos, irmãos, um seminário como esse, eu preciso sim extrair tudo de bom dele. Você não vai gravar tudo que eu falo aqui, mas você pode extrair desse seminário, extrair dessa palavra um andar novo, um viver novo no Espírito, um andar diferente. Sabe, eu preciso evoluir, crescer espiritualmente. Eu preciso amadurecer, desenvolver espiritualmente. A palavra ensina que eu preciso desenvolver a minha fé, desenvolver a minha salvação. Eu preciso crescer. Se um irmão aqui perguntar ou olhar para você, ele vê o crescimento em quê? Na sua vida espiritual, no seu andar no Espírito. Ou ele vê um regresso. Então nós podemos sim crescer. Toda vez que eu não ando no Espírito, eu não estou vivendo quem eu sou. Porque quem eu sou, a minha identidade é uma identidade gerada em Deus. Ela é uma identidade de Deus em mim. A lei, ela me exigia. A lei me exige, pastor, preciso fazer, obedecer a Deus. A lei me exigia, mas a graça de Deus me capacita a cumprir a exigência de Deus. Ou seja, a própria vida de Deus exige, quando eu olho para a lei me mostra que eu não consigo cumprir. Mas a vida de Deus em mim faz com que eu cumpra, pelo poder da vida de Deus em mim, a exigência do próprio Deus. Sozinho o homem não consegue, mas
diante dessa nova vida, eu consigo cumprir a exigência de Deus. Qual é a exigência de Deus? O que está na lei. O que está na lei, a Bíblia diz que ela é santa, que ela é boa, mas ela não produz transformação. Ela é boa e santa para mostrar o bom e o santo que é Deus. Por isso a lei é boa e é santa. Mas a lei não é boa e santa para cumprir. A lei é boa e santa porque aquilo ali é um modelo de Deus. Agora, eu não posso cumprir, mas eu tenho a vida de Deus em mim agora, que me dá essa capacidade para cumprir a lei. Aleluia! Ou seja, é Cristo cumprindo a lei de Deus em mim. Quando a semana passada nós falamos sobre quem está debaixo da lei não está andando no Espírito, quem está debaixo da graça está andando no Espírito. Nós falamos um pouco também sobre o pecado, e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre isso, mais um pouco sobre o pecado. Porque o que mais nós vemos na igreja, principalmente quando os irmãos ainda não compreenderam ainda o poder da graça de Deus em todo ser do homem, não entenderam o poder da graça em todo ser, apenas para a salvação, mas não entenderam a graça de Deus no ser. Você e eu, nós precisamos entender sobre a graça de Deus no meu ser, e não apenas na minha salvação, porque Ele só não me salvou, mas Ele me trouxe uma vida nova. Essa vida nova é o oposto do mundo, não tem nada a ver com o mundo, porque a vida de Deus, ela tem tudo a ver com o céu e nada a ver com o mundo, porque a vida de Deus é a vida do Pai nosso, que estava só no céu, mas agora está em mim. Então eu sou mais parecido com as coisas do céu do que com as coisas da terra. Essa é a nova vida. Você entende? Então, quando nós falamos sobre a graça de Deus, nós vemos duas coisas na igreja. Irmãos que ficam olhando e condenando o pecado e as falhas alheias, e irmãos que se condenam e ficam olhando as suas falhas. Então nenhum dos dois está certo, eu olhar para mim e me condenar, e nem eu olhar para o outro e condená-lo, porque cada um está crescendo em graça, amém, irmãos? Cada um está crescendo. Isso não quer dizer que nós não vamos corrigir uns aos outros, não quer dizer que nós não vamos disciplinar uns aos outros, não quer dizer que Deus não vai nos disciplinar, pelo contrário, nós vamos receber a disciplina de Deus. Tudo isso nós sabemos. Agora, naquele que anda no Espírito, ele sabe que o andar na carne daquele irmão não quer dizer que é a posição dele, é o estado que ele está, mas ele é filho de Deus. Eu vou mostrar para você tudo isso aqui no texto. Olha só o que diz o texto. 1 Coríntios 6:9. Então nós vemos aqui, irmãos, imagina, eu até mandei um vídeo para uns dois irmãos aqui essa semana falando um pouco sobre isso. Imagina, falando sobre Gálatas e Coríntios, você imagina os irmãos de Corinto se encontrando com os irmãos da Galácia. Os irmãos da Galácia estavam indo para a lei, voltando para a lei. E os Gálatas, eles estavam tanto na graça, que eles estavam dando lugar à carne. Então nenhum dos dois tinha equilíbrio. Nenhum dos dois estava certo, um estava dando ocasião à carne. Os Gálatas também estavam, mas no sentido de andar na lei, não no sentido de pecado. Já os Coríntios estavam inflamados pelo pecado. Mas os dois eram filhos de Deus. Se os dois se encontrassem, os irmãos de Gálatas diziam assim: mas como que você está vivendo assim? Como é que é isso? E ele ia dizer, os de Corinto iam dizer assim: mas eu estou na graça, eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas o irmão de Corinto ia dizer assim: mas e vocês que estão cumprindo a lei? Porque além da graça nós precisamos cumprir as exigências da lei para ser salvo. Os dois estavam errados. E aí, o que é viver no Espírito? Hoje, o tema hoje é: viver no Espírito é viver a verdade de Deus. Isso é viver no Espírito, é viver a verdade de Deus. Olha só o que diz aqui. Preste atenção nesse texto, irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Então, quando eu leio esse texto e toda essa lista que eu vou ler aqui, na igreja evangélica, isso é uma condenação para todas as pessoas. Diz assim: viu, irmão, você está agindo como um perverso, você não herda o reino de Deus. Esse é o entendimento da religião. Você está vivendo a perversidade ou qualquer coisa dessa lista que nós vamos ler aqui, você não herda o reino, porque quem herda o reino não vive assim. Esse é o entendimento da religião. Mas eu vou mostrar no texto que só prestando atenção quando você vai ler, você vê a revelação de Deus ali.
Então olha só, vamos ler toda a lista que Paulo fala. Diz assim: então os perversos não herdarão o reino de Deus. E Paulo começa a falar mais, porque os irmãos de Corinto, eles estavam com uma vida totalmente desregrada. Eles estavam vivendo o pecado e dizendo que eram livres. Agora olha só: não se deixe enganar, nem imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Nenhum desses herdará o reino de Deus. Sim ou não, irmão? Sim, nenhum desses herdará. Mas e aí? Até o versículo 12. Assim foram alguns de vocês. Acabou. Isso é para quem? Isso é para aqueles que não herdam o reino. Paulo está dizendo assim, ó, vocês foram assim, vocês foram perversos, e toda essa lista, vocês também não herdavam o reino, porque os que não herdam o reino fazem essas coisas, são assim. Mas vocês, alguns de vocês foram assim. Mas vocês, olha a palavra da graça de Deus, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Fui lavado, mas eles estavam tendo aquelas práticas, mas Paulo está dizendo assim: vocês estão tendo prática de quem não é lavado, mas você é lavado. Você está tendo prática de quem não é justificado, mas você é justificado. Você está tendo prática de quem não foi santificado, mas você é santificado. Porque você já foi, tudo aconteceu, tudo foi feito. Jesus operou uma obra completa, não falta nada em você. Era isso que Paulo estava dizendo. Então, quando eu não ando no Espírito, e eu ando segundo a minha carne, o que eu estou vivendo? Uma mentira. E eu estou vivendo uma escravidão. Porque a liberdade é viver no Espírito, não é viver uma vida desregrada no pecado. Porque quem vive no pecado, vive escravo do pecado. Mas eu sou filho de Deus, já fui lavado e remitido. Sim, mas eu estou vivendo como alguém que não é. Se eu estou vivendo como alguém que não é, eu estou vivendo uma prisão, eu estou sendo escravo. Mas eu sou livre, é livre, mas está vivendo como escravo. É como o filho pródigo, ele tinha tudo, mas estava vivendo na lama. Amém, irmãos? Mas o texto diz, vocês já foram, está tudo feito. Mas e aí, Paulo, como é? Mas eu posso tudo, Paulo, eu sou livre para qualquer coisa, posso todas as coisas. Paulo diz, sim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Por quê? Porque já tem alguém me dominando, que é Deus. Eu não vou deixar nada me governar, porque eu já tenho um governo sobre a minha vida. Entendeu, irmãos? Olha só, ele diz assim, esses não fazem parte do reino. Esses não herdam o reino, mas eu já sou herdeiro do reino. Você já é herdeiro do reino. Eu vou viver agora como um herdeiro do reino. Se eu vivo de uma forma contrária àquilo que o reino de Deus é, na sua semelhança, na sua integridade, tudo aquilo que o reino de Deus é, e eu estou vivendo o oposto, quer dizer, eu não estou vivendo como alguém que é do reino. Mas Deus me chamou para andar, e não só saber que eu sou do reino, mas andar como aqueles que são do reino, viver como aqueles que são do reino. Eu não posso me parecer diferente, eu me pareço com o reino. Quando chegam para os discípulos, né? Quando prendem Jesus, estão prendendo outros por ali, todo mundo apavorado, fugindo, ele dizia assim, esse aqui andava com Jesus. Não, não andava. Você andava assim. Não, eu não andava. Você andava. Como é que você sabe que eu andava? Eu não andava. Você andava porque o teu falar te denuncia. Você fala parecido com todos aqueles que andam com Jesus. Quem é do reino se parece com o reino. Se parece. Então, esse negócio de, eu estou na graça, eu sou livre. Você é livre, tudo é permitido, mas convém? Porque se eu andar segundo o caminho da morte, eu estou caminhando para a morte. Eu caminho para a morte. E essa morte você pode, claro que tem, nós temos uma interpretação do texto, mas você pode aplicar ela em qualquer área da sua vida.
São várias mortes que podem acontecer. Por quê? Porque não há outro caminho. Deus já chamou eu e você para viver uma vida, para andar no Espírito, porque o caminho do Espírito é o caminho de vida. O andar no Espírito só produz vida, vida abundante, vida boa. Ô irmãos, a maravilha de estar na graça de Deus não é porque eu posso pecar, porque a graça nunca disse pode pecar. A maravilha de estar na graça de Deus é você tem poder e vencer o pecado. A maravilha de estar na graça de Deus é ser mais parecido com Jesus. A palavra de Deus diz que eu sou transformado de glória em glória segundo a imagem dele. A palavra não diz, olha, agora que vocês são livres, estão na graça, vão se parecer cada vez mais com o mundo, tá? Não, cada vez mais com Jesus, cada vez mais com Cristo. E o texto diz então, para finalizar, tudo é permitido. Eu posso tudo? Sim. As pessoas vêm perguntar, pastor, o que eu posso fazer, o que eu não posso? Você pode tudo, mas convém? Você pode tudo e qualquer coisa, mas convém? Edifica. A continuidade do texto, ele diz, né, me edifica isso. Isso edifica. Porque os irmãos de Corinto estavam vivendo assim. Eu já citei aqui várias coisas que eles faziam, vários pecados que os irmãos cometiam. E a desculpa, estou na graça de Deus, eu sou livre. Ué, ninguém pode me falar nada, eu sou livre. Agora, eu não posso tratar também o pecado com a lei. Agora escuta, irmãos, eu não posso colocar lei sobre mim para vencer o pecado. Porque você vai estar se colocando debaixo da lei. E debaixo da lei ninguém é transformado. Eu vou resumir, hoje eu falei um passo a passo para os irmãos aqui de manhã, mas eu quero resumir agora. Um dia alguém me procurou dizendo assim, pastor, eu passo a semana toda bem, tranquilo, mas final de semana, quando eu vou descansar, eu entro no Instagram e eu peco no Instagram. O que eu faço? Eu fui para retiro, venho de lá assim, vem santo, né, do retiro. Eu venho de lá sei lá, desses retiros que tem, eu venho santo, né? Do jejum, da consagração. Já fiz propósito, fiquei 20 e poucos dias sem Instagram para ver se eu melhorava. Daí dá o 21, no 22 eu já caí de novo, já erro de novo. E ele disse assim, o que eu faço? Porque eu já fui em retiro, venho de lá bem, já fiz propósito, fico bem nesses dias de propósito, depois caio de novo. E como que eu venço? Como que eu faço? Eu disse, aí que está, você não faz. Você não faz. Ah, pastor, mas para vencer o pecado, o que eu faço? Não faz, é Jesus que venceu. O que eu faço? A maior dificuldade da maioria dos filhos de Deus é não saber descansar em Deus para vencer. É uma dificuldade, é sempre debaixo de lei, debaixo do que eu tenho que fazer, sabe, aquela ansiedade, o que eu vou fazer para vencer esse pecado. Não, eu vou descansar em Deus, mas o que eu vou fazer? Descansar. E como é esse descansar? É dizer, Pai, fiz de tudo para vencer esse pecado, estou fazendo de tudo para vencer esse pecado, mas agora eu quero descansar no Senhor e sei que o Senhor me dá a vitória sobre o pecado. Mas pastor, amanhã eu vou entrar no Instagram de novo. Você vai entrar no Instagram de novo, vai pecar? Vai pecar. Não, mas que orientação é essa? É a orientação de quem é livre e depende de Deus. Você vai entrar amanhã, vai entrar, vai pecar? Vai pecar. Mas aí cada dia que você vai dizendo para Deus, Deus, eu me coloco nas suas mãos e eu sei que o Senhor me dá essa paz, o Senhor não me condena, porque quando você peca, Deus não está ali para te condenar, Ele está dizendo, eu estou aqui para te ajudar. Mas as pessoas querem colocar leis sobre elas, para elas vencerem o pecado, e a lei nunca vence, o pecado nunca venceu. Quem venceu foi Jesus. Quem é Jesus? Jesus, a palavra de Deus diz que Ele é a graça e a verdade. Eu venço pecado assim. Os irmãos de Corinto, Paulo não trouxe nenhuma lei para eles, dizendo, olha assim, vamos fazer assim para vencer o pecado. Colocou lei na igreja como uma ordem de culto, outras leis ali para coordenar o culto, mas contra o pecado ele só colocou a lei do Espírito e da vida. Que não tem outra maneira. As pessoas vão viver a vida toda tentando lutar contra o pecado delas, nunca vão vencer.
Semana passada eu falei um pouco sobre isso, essa semana eu estou falando sobre isso, semana que vem nós vamos falar sobre a fé na vida no Espírito. E aí sim você vai viver outro nível de fé, outro nível de identidade com Deus. Mas nós precisamos saber dessas coisas. Poxa, como a gente lida com isso? A vida no Espírito lida como com o pecado? Lida entregando para Deus. Lida confiando em Deus. Lida não se condenando. Sabe como que lida? Você tem que aprender a lidar também com o pecado do irmão. Aprender a não condenar. Você vai corrigir, se Deus der uma oportunidade para você corrigir o irmão, para você conversar com o irmão, para você auxiliar o irmão. Se Deus não der, você fica só você e Deus e ora. É difícil isso? A vida no Espírito, irmão, a vida no Espírito é uma vida de confiança total em Deus. Se eu mexi um dedo, já não confio em Deus. É uma vida total na dependência de Deus. Eu só vou mexer o meu dedo quando Deus disser. Eu só vou receber a direção do Espírito. Eu vou fazer alguma coisa, vou, quando Deus mandar eu fazer. Amém, irmãos? Você está vendo? Então Paulo, ele chega para esses irmãos e diz assim: vocês podem, claro que vocês podem. Mas não convém. Não convém por quê, irmãos? Que gera morte. Eu posso todas as coisas? Posso. Mas não vai trazer vergonha para a sua família? Mas não vai fazer alguém tropeçar? Mas não vai trazer uma tristeza em alguém? Mas não vai destruir você em algum momento? Ah, eu sou livre, vou andar 200 por hora. Você é livre para andar 200 por hora? Pode andar. Mas e aí? E o que acontecer depois? E as tristezas depois que vão chegar na família, na casa de alguém? Você entende isso, irmãos? O pecado é destrutivo, nunca foi bom. Ele sempre trabalha para destruir, nunca é bom. O Filho de Deus é chamado para viver e andar na graça de Deus, porque vivendo e andando na graça de Deus, ele vive poderoso. Ele vive, irmãos, cheio da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Pode passar para outro texto. Romanos 8,3 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. É o que eu falei desde o início aqui. Se eu viver de acordo com a minha carne, morrerão. Ele diz assim: mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. É com a lei que eu faço morrer os atos do corpo? Não, é com o Espírito. Se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viverão. Então, eu não vou fazer uma lei para mim libertar. Não, eu vou no Espírito, porque é o Espírito de Deus agora que me ajuda. Não é o que a Bíblia diz? É Ele que me ajuda na minha fraqueza. É o Espírito de Deus. Ninguém ajuda ninguém condenando. Hoje é ceia, hoje é nossa ceia. É ceia em muitos lugares. Mas a ceia em muitos lugares é a apresentação de pecadores. Quem vai participar, fique de pé. Quem não vai participar, senta. Os irmãos aqui não vão participar porque eles estão excluídos, porque isso, porque aquilo. Religião, coisa inventada pelos homens. Não tem nada de Deus, nem do Evangelho. Tinha que ter chamado essas pessoas que, segundo eles, pecaram, e conversado, e ajudado, e levantado, e colocado de você pode participar da ceia assim. Você é digno porque Jesus é digno de participar. É Ele em você. É Jesus vivendo em você. Se você tem uma mentalidade ainda de que às vezes você pode e às vezes não participar da ceia, irmão, você está debaixo da lei. Irmão, preste atenção numa coisa. O Espírito de Deus, Ele não fica entrando e saindo em você. Ele não visita. Ele não fica entrando e saindo. Escute isso, irmão. Ele não sai quando você erra. Ele não sai quando você peca. O Espírito de Deus, Ele ajuda. A pessoa dizendo assim: ah, eu vou fazer um propósito. E Deus dizendo assim: mas propósito para que eu estou aqui? Eu vou fazer um propósito para me libertar desse pecado. E o Espírito dizendo: mas eu estou aqui para te ajudar na fraqueza. O Espírito não fica entrando e saindo. Você não é hotel, você é a morada de Deus. Ele não vem visitar você. Você é morada, irmão. Não sai de você. Ah, mas aquele irmão lá nem parece que tem o Espírito de Deus, porque ele está crescendo, ele vai amadurecer. Hoje ele tem essas atitudes assim. Hoje ele está com essas atitudes. Ele está.
mas ele está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Deus teve paciência com você, tenha paciência com seu irmão. Sabe o que nós temos que... Às vezes a pessoa, quando nós estamos em grupos pequenos, em células, quando nós estamos na igreja, a gente fala muito em cuidar dos outros. O que é esse cuidar dos outros? Esse cuidar dos outros é para levantar. Esse cuidar dos outros é para ajudar o irmão a ficar de pé. É para ajudar o irmão a caminhar. Esse cuidar não é condenar. Esse cuidar não é insinuar coisas sobre o irmão. Esse cuidar não é cuidar da vida dos outros de uma forma assim pejorativa. Esse cuidar é cuidar como Jesus cuida de nós. No Evangelho, cuidar uns dos outros é o que Paulo disse. Ele disse assim, olha, carreguem os fardos uns dos outros. Às vezes a pessoa acha que é só problema, né? A mente carnal é um negócio, você acha que é só problema, vamos ajudar o irmão que está com problema, também é um fardo. Mas às vezes o fardo do irmão é um erro, é um pecado. E a maioria condena, e a maioria aponta o dedo, e a maioria, né, cheio de moralismo. Jesus nunca veio ensinar você a ser um moralista. Nunca veio. A nossa moral vem de uma consequência daquele que habita em nós. Mas ele não vem ensinar a gente a ser moralista. Não vem ensinar a gente a dar moral nos outros, não. Ele vem ensinar eu e você a cuidar uns dos outros. Fazer a obra de Deus, não é vir sentar aqui domingo. Fazer a obra de Deus é cuidar uns dos outros. Fazer a obra de Deus é eu sair daqui e lá fora eu andar no Espírito, para que todos aqueles que vejam as minhas boas obras, como diz a palavra, eles verão as minhas boas obras e glorificarão ao Pai. Então eu ando no Espírito para que vejam minhas boas obras. Então não há como, por isso que tem várias listas, na Bíblia tem várias listas ali, inclusive em Gálatas, das obras da carne. Essas listas que tem ali, é a palavra dizendo assim, olha, vocês não são assim, são aqueles que não nasceram do Espírito que são. Então vocês não vão agir assim, vocês vão agir conforme o Espírito. Quando a Bíblia diz não haja no meio de vós nenhuma palavra torpe, nenhuma linguagem indecente no falar, ele está falando disso, ele está dizendo, olha, vocês não são assim, isso é coisa de gente que não conhece a Deus. Quem conhece a Deus tem outra voz, outra fala. A gente fala em cânticos, hinos e salmos espirituais. É uma linguagem do Espírito, é uma linguagem de Deus. Os filhos nossos que andam no Espírito vão ter atitudes de pessoas do reino. Ah, mas eles vão tropeçar, mas nós estamos aqui para juntos nós nos alinharmos também. Vão pecar. Eles vão errar, vão. Que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Cada um de nós tem que ajudar o outro a ver o que convém. Agora, se eu sou orgulhoso, sabichão, só eu sei o que é bom para mim e não ouço ninguém, aí, irmão, você só vai regredir. Você precisa ter ouvidos para ouvir. Precisa ter ouvidos para ouvir. A palavra de Deus fala ainda lá no Antigo Testamento, depois reproduz ainda no Novo. Ele diz aqui, muitas pessoas iam ter ouvidos, mas não iam ouvir. Eles têm ouvido, mas não ouvem, não escutam, não entendem. A mente deles é cauterizada. Mas eu e você não. Eu e você temos a mente do Espírito, a mente de Deus. O Espírito que conhece a mente de Deus e que sonda o nosso coração, é Ele que guia a nossa vida. Nós somos filhos de Deus, filhos do Espírito. Olha só, próximo 8:13, né? O 14, o 13 e o 14 ali. Aí diz assim, olha, irmãos, porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Aleluia. Então, eu não posso andar como alguém guiado pela carne, porque guiado pela carne eu estou mentindo para mim e vivendo uma vida de mentira. Eu vivo uma vida de mentira, por quê? Porque eu estou sendo guiado pela carne. Não, o pecado na vida do Filho de Deus, ele é um tropeço, um descuido. Não é o amor dele. Você entendeu? Não é o amor dele, é um descuido.
Então, se é guiado pelo Espírito de Deus, todos que são guiados são filhos de Deus. Romanos 8:2, que na verdade o bom é você estudar todo esse capítulo. Eu peguei uma parte só para nós estudarmos hoje. Romanos 8:2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém, irmãos? Você viu? Então é a lei do Espírito de vida que liberta da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque a lei nunca libertou ninguém do pecado. E a palavra de Deus ainda, ela mostra, ensina que quem está vivendo no pecado está debaixo da lei. Se está vivendo no pecado, se está andando no pecado, está andando debaixo da lei. Se está vivendo, irmãos, vivendo uma vida andando no Espírito, está debaixo da graça de Deus. Está debaixo da graça de Deus. E enquanto estiver debaixo da lei, não vai conseguir ter força contra o pecado. Enquanto estiver debaixo da lei, não tem força contra o pecado. Mas o que é estar debaixo da lei, pastor? Eu não cumpro as leis de Moisés, eu não cumpro as leis, né, do Antigo Testamento, eu não cumpro essas leis. Mas lei é tudo aquilo que você coloca na sua vida para tentar ser agradável a Deus. Tudo aquilo que você impõe sobre você para ser aceito por Deus. Tudo aquilo que você impõe sobre a tua vida para você ter uma vida santa. Tudo que você impõe é lei. E debaixo da lei você sempre vai estar no pecado. Porque a vida no Espírito é uma vida de dependência de Deus. É uma vida de dependência. As pessoas aprendem muito a depender de Deus nas situações de problemas, dificuldades. Elas querem depender de Deus porque a mente humana está sempre nessa, né? Sempre problema, dificuldade. Você vai ver semana que vem que a vida no Espírito ela está muito acima de problemas, dificuldades. Muito acima disso. Muito acima. A vida no Espírito também está acima do pecado. Então nós aprendemos a lidar com essas coisas, não é pela lei, não é pelas regras, nós aprendemos a lidar com isso porque a lei do Espírito, né, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou. Nós temos lei na graça, irmãos? Temos. Aqui tem uma. Vou mostrar outras para vocês daqui a alguns dias. Essa é a lei do Espírito de vida. Mas é uma lei que liberta, não é uma lei que aprisiona. Não é uma lei que fica apontando para você o teu erro e dizendo, veja aqui como você falhou, como você errou. Não é uma lei que diz assim, eu estou com você quando você errar, eu estou com você quando você pecar, você nunca está sozinho, porque eu te ajudo na fraqueza. Ouça o Espírito Santo, ouça o Espírito de Deus, irmão. Ele é o seu amigo agora, ele é o seu companheiro agora, ele é a lei agora, ele é a lei do Espírito da vida. É Ele que guia os meus passos e os teus passos. A minha vida vitoriosa não está baseada em nada além do Espírito de vida. A nossa vida de pessoas mais que vencedoras está, irmãos, unida na vida do Espírito de Deus. Aleluia! Eu e você podemos olhar para a nossa vida hoje, podemos olhar para nós e dizer para Deus, Senhor, eu quero confiar em Ti, não só nos problemas, mas confiar em Ti nessas coisas que eu preciso melhorar. Porque eu sei que dentro de mim eu sou completo, preparado, totalmente, não falta nada. Meu irmão, eu falava ainda hoje depois do culto com um casal aqui, dizia para eles, olha, na sua vida espiritual não falta nada, Deus fez a obra completa. Agora nós temos que andar no Espírito. Esse andar no Espírito é uma transformação de glória em glória. Sou transformado de glória em glória. Como que eu faço isso? Como que é essa transformação? Eu vou aprendendo com os meus irmãos. Eu vou aprendendo com a graça de Deus. A graça de Deus me ensina a viver uma vida piedosa, é o que diz a palavra. Eu vou aprendendo com o Evangelho. Vou aprendendo ao quê? A andar no Espírito. Andar no Espírito faz você... Você já viu aquela frase assim, olha, você conhece, que não dá para saber do livro, não sei direito, né, como que é a frase, mas saber do livro, né, não julgar o livro pela capa, acho que é isso, né, não julgar o livro pela capa. Hoje tem muitas coisas no meio cristão, no meio do ser humano, que tem isso, né, ficam julgando. A palavra de Deus diz o seguinte, ela diz que agora em Cristo, a ninguém nós vemos com um olhar humano, a ninguém. Como que você vê as pessoas agora?
Porque a vida no Espírito muda a maneira que você vê. Como você vê as pessoas julgando, olha só, não sei o que, olha, papá, olha. Como que nós vemos as pessoas? Porque a palavra diz que agora eu a ninguém vejo segundo a carne. O que é não ver segundo a carne? É ver segundo o Espírito. O que é ver segundo o Espírito? É ver com a mente de Deus. Como é a mente de Deus para o outro? É a mesma mente que Ele usa para você. Qual é a mente de Deus para o outro? É a mente de graça. Qual é a mente de Deus para o outro? É a mente do amor. Qual é a mente de Deus para o outro? A mente de misericórdia. Qual é a mente de Deus para o outro? A mente de cura. Qual é a mente de Deus para o outro? A mente de ajudar quando ele cai. Como que eu vejo as pessoas agora? Como que eu recebo das pessoas agora tudo que elas falam, tudo que elas dizem? Olha, eu vejo agora não segundo a carne, eu vejo segundo Deus, segundo o Espírito. É fácil isso? O pastor faz isso sempre? Não, eu erro sempre. Mas o Espírito sempre está me ajudando a rever como eu tenho que olhar, como eu tenho que ver, como eu tenho que receber o que as pessoas me falam, o que as pessoas me dizem. Esses dias eu vi uma frase assim: se você é alguém que se ofende, você vai atrapalhar a sua igreja. Tem muita verdade nessa frase. Atrapalha mesmo. Porque eu não estou aqui, irmão, para ver se eu sou ofendido ou se vão me agradar. Eu estou aqui, irmão, é para estender a mão e para pegar a mão de quem quer me ajudar. Você entende? Agora, se nós viemos para cá e a gente sempre está com esses sentimentos e essas coisas, e Paulo diz assim: como que vocês vão evoluir se vocês se devoram uns aos outros? Paulo diz isso. Se devoram, isso não é vida no Espírito, é vida na carne. Como? Se tudo que alguém fala eu me ofendo, se tudo que alguém fala eu tenho uma crítica. Não, você e eu, nós estamos aqui para ver o outro com os olhos de Deus. Os olhos de Deus são olhos de graça, olhos de misericórdia, olhos de compreensão. Meu Deus, eu olho para o outro como eu gostaria que me olhassem. Eu respondo o outro como eu gostaria que me respondessem. Ah, pastor, mas eu sou assim. Pois é, mas está na hora de andar no Espírito. Mas eu nasci assim. Pois é, eu também nasci, irmão, de uma maneira que toda a minha família era perturbada. Mas eu não ando mais nesse caminho, porque agora eu tenho uma família espiritual. Eu fui trazido, diz a palavra, vocês agora são família de Deus. Interessante que nem para você vir para a luz foi coisa sua. A Bíblia diz que você foi transportado do reino das trevas para a luz. Nem foi você que foi Ele que trouxe. Não fui nem eu que vim para a luz. Não tem nem do que se gabar. Eu estava no mundo, agora eu estou... Não, a Bíblia diz que você foi transportado. Ele pegou você e trouxe. Foi você que disse: agora eu vou para a igreja. Não tem nada de você, nada de mim. É tudo Ele. Então por isso que eu olho, eu falo aqui na igreja porque a gente está num culto, mas assim serve lá no trabalho, sabe? Serve na vizinhança, serve em tudo que é lugar. O pastor não fale nessas coisas, fale muito, irmão, e toda hora e todo dia. Mas eu estou dizendo que eu e você nesta noite, nós precisamos sim estar mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Ainda que a nossa carne esteja fazendo barulho na nossa mente, nos nossos ouvidos todo dia, a voz do Espírito, ela vai falar mais alto comigo e com você. E nós vamos estar mais sensíveis para ouvir. Esse dia eu estava com um vizinho lá perto de casa. Todo dia ele vai lá e joga um lixo. Tem todo o bairro para jogar. Ele vai jogar lá na frente de casa. É lixo, fedorento, sabe? Tu abre a porta da casa assim, tá tomando chimarrão com a família. Eu aguentando dias e dias e dias, não vou falar nada, não vou falar. Aí eu fui lá e disse: ô cara, tá jogando coisa ali. Mas eu já fui pensando, né? Poxa, eu vou no Espírito. Porque eles não sabem o que é isso, nós sabemos. Eles não podem andar, mas nós andamos. Amém, irmãos? Então quando você vai falar com alguém, você tem que ter essa noção. Você tem outro entendimento, você já amadureceu, eles não. E eu disse: papa, não, até jogo ali, mas ó, papa. Ai,
Mas eu disse, Deus, vou no Espírito. Eu e você, cada passo que a gente dá, irmãos, nós temos ajuda sim. Nós temos a ajuda de Deus. Sabe, você veio para cá hoje, não é porque você, eu vou lá hoje, vou fazer isso. Não, porque Deus permitiu, Deus está aqui conosco. Então a semana passada nós falamos sobre a lei e o pecado. Hoje nós levamos a mensagem mais também para esse lado do pecado. E dessa força que nós temos de Deus contra o pecado. E da maneira que a gente lida contra o pecado, que é a maneira de Deus. Porque é a maneira de Deus que vence o pecado. Semana que vem nós vamos falar sobre a fé na vida no Espírito. Como funciona a nossa fé na vida no Espírito. Mas eu quero orar com você hoje. Vamos orar juntos?